um passo inédito na história da medicina. Pela primeira vez, médicos transplantaram um coração geneticamente modificado de um porco para um homem. O caso aconteceu nos Estados Unidos e, apesar de histórico, é bastante controverso e o debate causa polêmicas. A nossa correspondente, Evelyn Bastos, foi até a cidade onde a operação aconteceu e conversou com os familiares do homem que recebeu o órgão. Ele passa bem, mas ainda terá um longo caminho de recuperação pela frente. David Bennett Jr. está orgulhoso do pai. Isso é inovador, é excepcional e, para te falar a verdade, um milagre. David Bennett, de 57 anos, se tornou a primeira pessoa no mundo a ter o coração de um animal batendo dentro do peito. Um procedimento inédito que traz esperança para tanta gente que precisa de transplantes e deixa médicos do mundo inteiro animados. Portanto, eu pessoalmente entendo que nós estamos num momento histórico dentro da medicina e dentro da área dos transplantes. Estamos muito esperançosos que isso venha mudar a nossa prática do dia a dia. Maryland é um estado no extremo leste dos Estados Unidos, pertinho de Washington, a capital do país. Foi ali, no hospital da Universidade de Maryland, que a cirurgia de David Bennett foi realizada no dia 7 de janeiro. O histórico de problemas cardíacos do paciente não é recente. O Dr. Bartley Griffith, que comandou a cirurgia, lembra que David chegou ao hospital de Maryland com a saúde bastante debilitada. He just didn't have enough blood flow. Ele não tinha sangue suficiente correndo nas veias por conta do coração fraco. Então, colocamos ele num aparelho que faz a função do coração e dos pulmões. Colocamos ele lá em 28 de novembro e só tiramos no dia da cirurgia. Então, ele ficou mais de 50 dias vivendo graças a esse aparelho. O paciente não tinha muitas alternativas. Precisava urgentemente de um transplante de coração. Mas aí a surpresa. Por ter uma doença terminal, David Bennett não se encaixava no perfil para receber um novo coração. Numa conversa com o médico, David pediu para viver. Meu pai falou: doutor, eu tenho esses problemas, mas faça qualquer coisa para me manter vivo. Entre a morte e a cirurgia experimental, David resolveu arriscar. Aceitou passar pela cirurgia mesmo sabendo dos riscos que corria. A história foi se tornando mais séria quando a data da cirurgia do meu pai foi chegando e isso assustou a todos nós. Apesar do otimismo, a família sabe que é preciso ter cautela. O transplante inédito que aconteceu aqui no Centro Médico da Universidade de Maryland foi delicado. E segundo os médicos, apesar de tudo ter corrido bem, ainda há grandes riscos. Por isso, o David vai continuar internado aqui por tempo indeterminado e sendo observado de perto por uma grande equipe que acredita que pode revolucionar a medicina moderna através desse tipo de transplante, que para ficar registrado na história, foi todo gravado em vídeo. As imagens do centro cirúrgico rodaram o mundo e deixaram muita gente impressionada pela tranquilidade dos médicos que realizavam um feito inédito e de alto risco. Sentado, o cirurgião responsável falava calmamente sobre o coração suíno que em poucos minutos seria transplantado para um homem. O órgão parece perfeito, tem bom tamanho. A retirada dele aconteceu como de rotina e agora está em uma câmara de preservação, só esperando o começo da cirurgia. Em poucos minutos, o coração chegou à sala de cirurgia nesta caixa branca e foi exibido por um dos integrantes da equipe médica. O segredo para o sucesso da operação é que o coração é geneticamente modificado. Apesar de terem tamanhos parecidos, o coração humano e o suíno são diferentes geneticamente. Transplantar o coração de um porco para o corpo de um humano seria impossível por causa da rejeição. Por isso, cientistas prepararam um suíno especificamente para realizar o transplante.
e modificaram o seu DNA enquanto ainda era um embrião. Alguns genes foram suprimidos, outros foram adicionados para que esse coração se tornasse mais compatível com o receptor. Quase 8 horas depois, o transplante foi concluído. E essa é a imagem histórica de um coração de porco funcionando perfeitamente em um ser humano. Isso abre uma perspectiva gigantesca para nós, transplantadores, e para os pacientes, né? A partir do momento que nós consigamos manipular o órgão, fazer um órgão, um coração sob medida para o receptor, isso aumenta e muito a chance de a gente conseguir transplantar um maior número de pessoas. O homem que recebeu o coração de um porco passa bem, está consciente, respirando sozinho e até conversando. Mas o Dr. Bartley explica que o sistema imunológico do paciente certamente irá atacar o coração do porco, porque o reconhece como um corpo estranho. Nós estamos sempre preocupados com isso. A nossa equipe está monitorando o paciente, mas sabemos que sim, ele ainda corre um certo risco. A técnica de transplantar células, tecidos ou órgãos de uma espécie para outra se chama xenotransplante, algo que não é exatamente novo na medicina. O xenotransplante ele foi realizado para a modalidade cardíaca, como o xenotransplante cardíaco, pela primeira vez na década de 60. Foi utilizado nos anos 70 e nos anos 80. Foram transplantados corações de porcos, corações de primatas, como babuínos ou chimpanzés, para a espécie humana. O problema é que antigamente os resultados não eram animadores. Alguns desses casos iniciais a sobrevida foi de poucas horas ou de poucos dias. Hoje, os especialistas explicam que muita coisa mudou e que os avanços tecnológicos tornaram o procedimento mais seguro e eficaz. Mesmo assim, o procedimento de xenotransplante, como o que salvou a vida de David Bennett, ainda gera polêmica e divide opiniões. Para esta americana, o que aconteceu foi um grande avanço e um passo importante para o sistema de saúde mundial. Já a Meg acredita que há problemas éticos em usar órgãos de animais e transplantar em humanos. Para ela, a boa notícia é que há muitas novas tecnologias sendo estudadas, mas é preciso discutir mais sobre o assunto. Para Marta, que perdeu o marido após 1 ano de espera por um transplante de fígado, a notícia é animadora e traz alívio para pacientes que precisam de um novo órgão para viver. Para a comunidade médica norte-americana, o transplante inédito que aconteceu aqui em Maryland no dia 7 de janeiro pode ser um passo importante para resolver o problema da escassez de órgãos no país e futuramente salvar vidas no mundo todo. Só aqui nos Estados Unidos, 17 pessoas morrem todos os dias à espera de um transplante. E há mais de 110 mil pacientes na fila esperando por um órgão. No Brasil, não é muito diferente. Estima-se que para conseguir dar conta da fila de espera, seria preciso fazer 1.200 transplantes por ano. Mas hoje o país realiza apenas 400, deixando um déficit anual de 800 pacientes. Estudos mostram que de 10 a 20% dessas pessoas não resistem à espera e morrem antes de conseguir um doador. Apesar de longe de se tornar uma realidade em várias partes do mundo, o sucesso do procedimento de David Bennett traz, acima de tudo, esperança. É um procedimento que nos traz muita esperança e esperança a todos aqueles que estão sofrendo em uma fila de espera por um órgão. Uma das enfermeiras que acompanha o caso desde o começo me falou que o meu pai está se recuperando melhor até do que pacientes que receberam corações humanos. Isso me enche de esperança e otimismo como filho. And optimism as a son.